Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréia Tavares e nessa videoaula eu vim falar um pouquinho das especificidades de um gênero discursivo, o gênero discursivo da entrevista em espanhol. Me conta uma coisa, você já participou de alguma entrevista? Se sim, você foi o entrevistador ou você foi o entrevistado? Você sabe como se organiza o gênero textual da entrevista e mesmo quais são os tipos de entrevistas que existem? Eu vou contar para você. De acordo com o nosso material pedagógico, a entrevista é uma forma de se obter informações sobre alguém, sejam informações pessoais ou profissionais. Geralmente, a entrevista se desenvolve através de uma conversa entre duas ou mais pessoas. E claro, sempre vai haver a figura do entrevistador e do entrevistado ou dos entrevistados. A entrevista ela é uma técnica empregada para pesquisar sobre algo ou sobre alguém. Então, nós podemos ter a entrevista médica, a entrevista de emprego, a entrevista socioeconômica ou outros tipos de entrevista. Por exemplo, numa entrevista médica, o médico vai entrevistar o paciente para obter algumas informações do estado clínico, por exemplo, do seu paciente. Em uma entrevista de emprego, o entrevistador vai avaliar a personalidade e as habilidades comportamentais do entrevistado, até para saber se há ou não um perfil adequado ao perfil da empresa. Nesse caso, algumas frases chaves irão aparecer principalmente em uma entrevista em espanhol. Por exemplo, como te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres casado o soltero? ¿Eres casada o soltera? ¿Tienes hijos? ¿Tienes experiencia en el puesto? ¿Por qué te interesa trabajar en esta empresa? Olha, você percebeu que em todas essas perguntas dessa entrevista, nesse caso, as frases, o pronome utilizado foi de segunda pessoa, foi o pronome tu. Por que eu estou chamando sua atenção sobre isso? Porque nesse momento, nessas frases, o pronome tu determina um diálogo mais informal, ao contrário do uso do pronome usted, que vai determinar uma conversa, um diálogo, uma entrevista mais formal. Então, nesse caso, as perguntas ficariam da seguinte forma: como se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿O es casada? ¿Es soltera? ¿Tiene hijos? ¿Tiene experiencia en el puesto? ¿Por qué le interesa trabajar en esta empresa? Muito cuidado e sempre observa o uso dos pronomes. Se é um pronome mais informal, tu, ou se é um pronome mais formal, usted. As possíveis respostas para essas perguntas em espanhol, por exemplo, seriam yo me llamo, e aí você vai dizer o seu nome. Tengo tantos anos, e aí você vai, claro, dizer quantos anos você tem. Si, soy casado, ou no soy casado. Si, soy casado, no soy casada, soy solteiro ou soy solteira. Tengo hijos ou no tengo hijos. Sí, tengo experiencia ou no tengo experiencia. Me interessa trabalhar nesta empresa, por quê? E aí você vai dizer por quê. E mais uma vez eu vou chamar a sua atenção, por exemplo, para uma entrevista de emprego, onde geralmente o emprego, a situação discursiva, pede um tratamento mais formal do candidato. Então, mais uma vez, presta atenção ao uso do pronome adequado para essa situação. E uma dica que eu vou deixar para você também. É bem interessante você pesquisar a empresa para a qual pretende se candidatar. O perfil da entrevista vai depender muito do tipo de trabalho que a empresa desenvolve. Por exemplo, uma empresa de advocacia costuma exigir uma postura mais formal.
E uma empresa de animação infantil, por exemplo, vai pedir uma postura mais informal do seu candidato. E claro, lembre-se que o conhecimento do idioma espanhol é muito importante para o mercado de trabalho, principalmente nos dias de hoje. Parabéns pelo seu esforço em estudar esse idioma e continue estudando a língua espanhola, que é a língua mais falada, é uma das línguas mais faladas em todo o mundo. Parabéns para você!